Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cafofo Cast. Nós hoje estamos começando o nosso 6º episódio e nesse novo modelo, né, que agora é online, onde todos nós estamos juntos aqui para compartilhar com vocês aquilo que o senhor tem pra gente. Quem ainda não começou a assistir nesse novo modelo, por favor, assista os episódios passados. Também faça uma maratona do nosso Cafofo Express, que é o nosso novo quadro aqui no nosso canal. Então estejam acompanhando a gente, compartilhem, dê ideias do que vocês querem pra gente nos propósitos, o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir, quem vocês querem que a gente chame, que vocês estejam dando ideias, lembrando que nós somos uma família, então cada comentário, cada detalhe que vocês apontam para a gente ajuda, porque a gente quer fazer com que isso alcance o máximo de vidas possíveis. Nessa noite, né, mais uma, estou muito feliz aqui de estar com os meus irmãos, o Caleb e o Iago. Então, nem as boas-vindas aí para eles, e isso. Tudo certo, Caleb? Tudo na paz? Iago? Tudo tranquilo, graças a Deus. Seguimos, tranquilo, graças a Deus. Hoje eu trouxe meu café, né? Isso aí, tem que estar compreendido. Não, hoje eu trouxe café. Hoje eu tô só na água só. Inclusive, eu tava precisando, porque hoje eu tô precisando muito de um café. Mas vamos lá. Família, como a gente tem falado, né? Foi um novo projeto que o Senhor deu pra gente nesse novo tempo. A gente está compartilhando sobre via vídeo, né? Via online. E eu creio que isso também cria uma identificação com vocês, que vocês estão ali acompanhando a gente, vocês veem as nossas reações, faz com que vocês se sintam mais família, então que vocês estejam acompanhando a gente de fato, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, isso sempre dá uma força aqui pra gente, e que vocês estejam parte dessa família também. O nosso Cafofo é para todo mundo, inclusive o vídeo é para mostrar que o nosso Cafofo realmente se expandiu. Não está mais os três numa só casa, num só lugar, mas o Cafofo se expande e o que a gente quer é que ele continue se expandindo e alcançando o máximo de vidas e que elas venham fazer parte do Cafofo também. E dentro disso, falando sobre vidas, sobre fazer parte, o tema de hoje é sobre ser igreja, unidade. Por que ser igreja? Por que permanecer em unidade? Então, começando lá com um texto base que, se você reparar no título, na minha versão é NVI, para alguns vai estar diferente, mas na minha versão o título diz a unidade do corpo de Cristo. E a partir do versículo 2 do capítulo 4 de Efésios diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso é muito importante, suportando uns aos outros em amor, porque a gente vai perceber que na igreja a gente precisa muito disso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, aqui a gente tem um texto base que fala sobre a gente se esforçar para manter a unidade. E por que se esforçar para manter a unidade? Porque aqui a gente já estabelece que a gente tem a necessidade de estar em igreja. Porque se não tivesse a necessidade de estar em igreja, Paulo aqui não estaria falando para a gente se esforçar. Ele poderia falar, não está dando certo para você? Então, em nome de Jesus, pode ir. Você pode ser a igreja sozinho. Então, dentro disso, a gente começa o nosso Cafofo de hoje. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Caleb pode começar falando, porque o nosso amigo Caleb aqui, quando a gente não tem o que falar, pode jogar para ele, que ele vai vir com o versículo complementando aí. Então, é contigo agora, irmão. Começou, não, amém, vamos junto, família. Literalmente vamos junto, né? É até o tema de hoje, vamos junto. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante sobre,
o que é ser igreja, o pra quê e a igreja. Tipo, cara, quantos de nós, às vezes, a gente não acaba tendo esse dilema? Quantos de nós, às vezes, a gente já não teve esse dilema ou já ouviu de alguém, tipo, cara, pra que eu preciso ir pra igreja? Será que realmente é necessário? Tipo, eu sou a igreja sozinho, então eu não preciso. Onde eu estiver, eu tô tranquilo. E, cara, quando a gente vai olhar pra uma percepção bíblica, a gente sempre vê Jesus, a gente sempre vê as escrituras ensinando pra gente da importância da gente caminhar em unidade, da gente estar junto no corpo. A gente sabe que muitas vezes essa caminhada não é fácil, pode ser até como você lê aí na passagem de Efésios, é suportando uns aos outros em amor. Então tem momentos onde, cara, o caminhar vai ser tranquilo, como também às vezes, mesmo ali dentro daquele ambiente, pode ser complicado, onde você vai ter que suportar uma outra pessoa em cara. Deus me encheu do amor dele, Deus me encheu da capacidade que ele tem pra mim, então eu vou suportar essa pessoa em amor, eu vou amar assim como Jesus me ama. E ao longo da caminhada, assim, a gente vai percebendo o quanto realmente é importante essa questão de estar junto no corpo, né? De estar unido. Eu lembro que eu sempre costumava brincar que, cara, Deus não me deu meramente uma igreja, Deus me deu uma família, sabe? Tipo, eu tenho minha família de sangue, que eu amo eles, mas, cara, como é bom quando a gente tá unido com a nossa família em Cristo também, sabe? Quando, literalmente, aquela passagem de Salmos que diz, essa não é nem Salmos, que é quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Então a gente sempre vê na Bíblia esse apontamento para, cara, caminho em unidade, estejam na igreja, não deixem de se reunir na igreja, porque, cara, querendo ou não, a igreja é o corpo de Cristo. Uma questão até que nosso pastor brinca bastante, assim, falando assim, eu sozinho, eu não sou a igreja, eu sou a casa de Deus, sou a morada de Deus. Então, tipo, a igreja é o corpo de Cristo. Então eu, junto com o Davidson, junto com o Iago, junto com vocês, nós somos a igreja. O corpo, a unidade, é o que gera o corpo de Cristo. Aí agora, imagina se, por exemplo, se eu amputar a minha mão e deixar ela aqui em cima da mesa. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse membro aqui ele vai morrer, porque ele não está conectado ao corpo. E quantas vezes que a gente percebe que a estratégia de Satanás, muitas vezes no nosso meio, é justamente colocar essas ideias, esses sofismas na nossa cabeça para, tipo, cara, nos afastar do corpo de Cristo. Aí a gente vai pulando de igreja em igreja porque a gente não está satisfeito, a gente não, agora eu tô triste, agora eu tô feliz, agora eu quero estar com a galera, agora eu não quero estar. E muitas vezes é justamente isso que Satanás ele vai fazendo, ele vai nos afastando do corpo de Cristo para que aos poucos a gente vá morrendo. Então, eu acho que é necessário a gente ter esse entendimento do tipo, se eu vejo que meu amor por estar em comunhão, por estar em unidade, está se esfriando, cara, eu preciso sondar o meu coração. Até porque, se a gente for ver um exemplo, Judas, quando ele foi lá com os fariseus, com as pessoas que queriam pegar Jesus, tava todo mundo ali no banquete e Judas ele sai para encontrar essa galera. Depois estava todo mundo no jardim ali no Getsemane e Judas não estava. Judas chega depois junto com todo o povo. Ou seja, onde estava a unidade, Judas não estava. Então, muitas vezes, os primeiros passos para a gente começar a atrair Jesus, atrair o corpo de Cristo, é justamente quando a gente se afasta. Quando Jesus está trazendo todos os discípulos para perto, para estar em unidade. E aí, muitas vezes, a gente, como Judas, começa a atrair Jesus em pequenas coisas, começa a vender Jesus em pequenas atitudes, se afastando de onde ele está, de onde o corpo dele está. Então, eu acho que é crucial a gente aprender a caminhar em unidade. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes é complicado, mas é importante a gente sempre estar procurando caminhar em unidade. Não, fala tu, Iago, para você, o que é ser igreja? O porquê, para que ser igreja? Cara, glória a Deus, assim, porque eu tava pensando muito quando eu me converti, né? Porque eu sempre fui um cara de poucas amizades, mas sempre fui muito rodeado de pessoas, né? Eu sempre selecionei bem os meus amigos, porém eu sempre estava no meio de todo mundo, sempre, enfim, se eu quisesse fazer qualquer coisa eu tinha companhia. E quando eu me converti, foi uma mudança literalmente 360 graus, então eu de fato fiquei sozinho, assim,
Porque as minhas amizades, assim, tipo, no mundo eram amizades do mundo mesmo, tipo, de coisas que não convinham mais, né? E a família e a igreja me trouxe, assim, tipo... Porque, vamos lá, a gente é fruto do meio que a gente pertence, sabe? Então, se a gente tá no meio de... a gente conversa muito aqui em casa sobre isso. Cara, poxa, a gente quer criar nossos filhos num ambiente de adoração, sabe? Então, se a gente desenvolve isso, trazendo um ambiente de adoração, cara, as chances daquela criança crescer literalmente desenvolvendo a adoração de forma simples é muito maior do que se a gente for uma família totalmente fria ao longo da semana e chegar no domingo e essa criança, e a gente querer que a criança, enfim, aprenda tudo ali nas poucas horas que ela passa na igreja, no culto, né? Então, a igreja de Cristo me ensinou muito a ser, de fato, um filho de Deus, né? Porque você começa a entender que a igreja é um lugar de pessoas doentes que precisam ser tratadas, que estão sendo tratadas. Obviamente, vai ter os seus problemas, porque a gente está falando de um lugar cheio de ser humano. O ser humano tem problema. Sim. Então, a gente tipo, acha que não, a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Não é, meu irmão. Se fosse perfeito, a gente não estaria ali. Entendeu? Jesus, a palavra diz isso, que ele veio para os doentes. Nós precisamos de cura todos os dias. Então, é um bando de gente que reconhece que está doente e precisa do remédio, né? Então, óbvio, né? Tem pessoas que são problemáticas e tal. E essa semana eu li um post que fala assim, tipo, eu acho que era tipo isso: ame as pessoas problemáticas porque você também é uma, né? Tipo, e isso é realidade, isso é ser corpo, é você entender que, cara, um irmão pode estar com dificuldade em tal coisa e pode sim estar trazendo problema em determinada coisa, mas nós estamos talvez dando problema em outra coisa, né? E o corpo é aquele que sustenta, cara, é aquele que vai estar ali, ó, pô, enquanto um braço cansar, a gente vai ter um outro braço para fazer, quando a perna cansar, a gente vai ter, tipo, outra perna para continuar. E quando eu cheguei, que eu me vi assim, tipo assim, sozinho, porque ao mesmo tempo que eu sempre fui rodeado de pessoas, eu sou um pouco desprendido, então eu me adapto bem a essas mudanças. Essas mudanças, essas trocas. Sabe? Tipo assim, me mudei. Eu não sinto muito isso de tipo, nossa, estou com saudade. Saudade a gente sente, mas tu não morre daquilo ali. Sim, entendeu? Sabe? Consegue se adaptar, entendeu? Eu sei me adaptar bem e lidar com a situação. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei sem ninguém, cara, tipo, eu abri o leque de opções de conhecer pessoas extremamente diferentes. Eu sempre falo isso, a gente já falou sobre isso, eu acho que em algum vídeo. Com certeza, no mundo, a gente não seria amigo. A gente tem vidas totalmente diferentes, gosto diferente. Nunca no mundo a gente se esbarraria em algum lugar. Não existe essa possibilidade. E isso é incrível. E se esbarrasse, não ia se gostar, não. Exatamente. Se esbarrasse, ainda ia dar problema. Então, cara, tipo, é muito louco isso, porque tu fala, cara, quando que o Iago ia ser amigo do Caleb? Nunca. A gente não frequenta os mesmos lugares, tipo, se for parar pro mundo, né? Não frequenta o mesmo lugar, do Davidson muito menos. Então, tipo assim, cara, não fazia o mínimo sentido. Mas aí no reino você vê, cara, por quê? Porque existe algo que é unânime na gente, que é o amor por Jesus. E aí a gente aprende a olhar para o outro e falar assim, cara, existe algo naquela pessoa ali que eu preciso aprender com aquela pessoa, né? E quando eu cheguei foi exatamente isso, cara. Eu comecei a olhar e falei assim, caramba, que gente maneira, tipo assim, um monte de gente com um monte de história, de transformação, e tu para e fala assim, caraca, é real. E isso trabalha, inclusive, a sua fé, porque quando você caminha sozinho, né, você opta por caminhar sozinho, cara, no dia mal, você não vai ter nada nem ninguém para chegar para você e falar assim, não, meu irmão, vamos lá, mas lembra de, sei lá, de tanto tempo atrás, o que o senhor já fez? Pô, mas tu lembra do fulano que estava passando por isso e agora, cara, não vai ter, entendeu? Se você contar só com a tua mente, meu irmão, tu tá ferrado. Não vai rolar, entendeu? Então, para mim, igreja, unidade, cara, é
como é que eu posso dizer? Eu acho que é essa pluralidade, sei lá como é que se fala isso, mas é o quão o reino é plural, sabe? É o quão a gente, cara, um bando de gente diferente, se juntar tudo, vai dar um denominador comum que é Cristo, sabe? E o objetivo é que a gente caminhe em unidade para que a gente alcance o nosso alvo, né? Então é literalmente, cara, alguém tá ruim, vamos embora, vamos sustentar isso. Só que para isso precisa querer, né? Então, tipo, é muito mais fácil você optar por caminhar sozinho, mas é mais difícil na prática. Na teoria é muito fácil, muito legal. Mas na prática é punk, entendeu? Na prática tu vai bater e aí, nesse momento, tu vai se sentir culpado, tu não vai querer olhar para trás, tu não vai querer voltar, tu vai se sentir... Pô, mas aí, enfim... Não, o Satanás ele vai armar todo um circo para, de fato, conseguir te tirar dessa unidade, né? Mas para mim, igreja, unidade é cura, cara. É literalmente você entrar no hospital e falar, meu irmão, é aqui, vambora, enquanto eu tô, tipo, ajudando você a passar por uma parada, tem alguém me ajudando, você tá me ajudando, vambora, porque é isso aí. E uma questão que é muito maneira sobre igreja é porque, cara, a gente precisa, muitas vezes, ter um lugar para fincar raízes. A gente agora, na pré-gravação, a gente estava falando sobre lugar que se sente em casa, né? E eu tenho muita dificuldade de partilhar, assim, de estar em vídeo e tal. E o Caleb falou, cara, age como se você estivesse na igreja. Eu falei, pô, mas a igreja é minha casa. Na igreja é tipo assim, gente, se eu quiser, eu deito no chão, eu rolo. Literalmente tem gente que deita no chão. E quantas vezes a gente já fez isso? De deitar? O tirão da zela. A gente... Quantas vezes a gente já deitou no chão, a gente já rolou e é de ficar com a cara no pó. É tipo assim, cara, eu tô em casa adorando ao meu Senhor, sabe? E, cara, a igreja precisa trazer esse sentido, porque lá bem no início, né, do evangelho, eles se reuniam em casas. Então, tipo assim, imagina algo mais familiar do que você se reunir em casa como congregação para adorar a Deus. Então, tipo assim, a igreja ela continuou tendo esse mesmo sentido. E uma coisa que eu estava lendo aqui, que em Hebreus 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. O que ele tá dizendo aqui é que, cara... Ele resumiu o podcast inteiro em um versículo. É tipo isso. Cara, vamos pra igreja, porque tem até um salmo, né? O Caleb citou anteriormente Salmo 133, que diz sobre a comunhão, mas também tem um salmo que diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, cara, poxa, pra mim, o que é a casa do Senhor hoje? E muitas vezes as pessoas confundem o ser igreja com ser templo. E o nosso pastor, ele prega muito sobre isso, sobre a diferença de você ser templo. Você é templo do Espírito Santo, é um lugar de habitação do Espírito Santo. Mas para ser igreja, você precisa estar em congregação. Jesus, quando ele sobe, ele fala: mantenham-se reunidos e esperem até que venha sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, ele fala em unidade. Ele não falou assim, vai cada um pro teu canto, e aí o Espírito Santo vai falar com cada um. Não, ele fala sobre... tá todo mundo junto. Inclusive, o salmo que o Caleb falou, ele fala sobre a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E aí ele fala sobre o óleo que desce sobre a cabeça, que vai escorrendo e vai pegando por todo o corpo, que é como ele deu o exemplo da mão. Então, cara, a gente precisa estar junto. Por que a gente precisa estar junto? Porque Jesus, ele se coloca, ele faz uma parábola quando ele fala que ele é como se fosse uma árvore. E nós somos os ramos que foram enxertados nele. Sozinhos, esses ramos eles vão apodrecer e vão morrer. Mas juntos, na árvore, eles vão dar vida, vão frutificar, com o tempo vai vir a poda e vão continuar dando fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa estar na igreja, não por
obrigação, mas além de ser algo bíblico, um mandamento do Senhor, uma direção do Senhor, é algo que a gente precisa, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente não é o Superman crente, a gente não é o vice-querubim, a gente não é o cara super santo que longe da videira, longe da árvore, vai conseguir sozinho. Pô, eu banco tudo e eu vou fazer tudo sozinho. Então, a gente tem esse sentimento de que tem que caminhar junto. E aqui, cara, eu amo como a Bíblia ela vai se complementando, porque ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Tem teorias de que foi Paulo, mas pode ter sido ele como não. Mas assim como Paulo ele fala para a gente se esforçar, aqui em Hebreus ele fala, não deixem de se reunir como igreja, e depois ele fala, como alguns já estão fazendo, porque hoje em dia a gente vê que muita gente prega que não precisa de igreja, e quantos pregadores de YouTube que não tem pastor, não tem uma congregação, hoje em dia fala que você pode muito bem seguir você ser igreja sozinho, você não é igreja sozinho. Isso é antibíblico. Então a gente precisa expor a verdade de que, cara, você precisa sim ter uma igreja. E não porque é uma obrigação para você, não, é porque é necessidade. E ele ainda fala, encorajam uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Por quê? Cara, Jesus está voltando. A gente precisa ter isso em mente que, mas sempre falaram isso, cara, Jesus está voltando, hoje está muito mais perto do que todas as outras vezes que você ouviu. Então, tipo, ele fala, cara, ainda mais quando vocês veem que se aproximam um dia. Ou seja, se esforcem. E quando vocês veem que tem alguém se afastando, ou até mesmo quando você está se afastando, você precisa expor isso de falar, cara, eu já não estou mais queimando, eu já não estou mais me mantendo com aquela vontade, eu não tô mais com aquele desejo de estar na igreja. E quando você pede ajuda, é que uma pessoa ajuda a outra. A palavra diz que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar. Então, tipo assim, quando você tá andando em unidade, cara, é muito mais difícil de você quebrar. Então, quando você expõe isso, cara, ainda mais porque Jesus está voltando, ele fala, se esforcem e incentivem um ao outro, ainda mais porque vocês sabem que o dia está chegando. Ou seja, para essas pessoas que muitas vezes vai estar distante de uma igreja, vai estar distante da unidade, cara, se aproximando o dia, pode ser que Jesus volte e essas pessoas digam, pô, Senhor, eu era o templo, eu era a igreja, eu estava ali contigo, eu tirava meu tempo em oração, eu fazia aquilo outro. E aí Jesus chega para ele e fala, não vos conheço. Porque, gente, a gente tem uma Bíblia, é um código de conduta. A Bíblia é o nosso código de conduta. E, cara, a gente precisa seguir esse código de conduta se quiser ser conhecido e conhecer o Senhor. Não tem como eu pegar uma parte da Bíblia e falar, cara, essa parte da Bíblia eu vou aplicar e a outra parte eu não vou aplicar. Você não está seguindo o código de conduta, você está seguindo a tua própria vontade, porque você está se enquadrando naquilo que você quer. E, cara, a igreja nem sempre vai ser o que a gente quer. A igreja nem sempre vai ser o que a gente... Hashtag Devinho sincero. Não, mas nem sempre vai ser o que a gente espera. Não vai ser aquele lugar onde, pô, você vai chegar e vai todo mundo vir e vai passar a mão na tua cabeça e vai ser lindo. Que bom que não é. É de fato um hospital, como o Iago falou. Exato. Porque se todo mundo imagina se, sei lá, você chega no hospital e ao invés de te tratarem e tratarem a raiz do seu problema, ficassem te dando dipirona. Imagina você chegar no hospital e aí você ficar só recebendo o paliativo, mas a raiz do problema você não trata. A igreja, ela serve para tratar a raiz do problema. Por que você precisa tratar a raiz do problema? Porque quando você trata a raiz do problema, você se torna apto a sair da maca e ajudar como enfermeiro as outras pessoas que vão chegar. Mas quando você não trata a raiz do problema, você sai do hospital e volta. Sai do hospital e volta. Sai do hospital e volta. E você nunca vai estar apto a cuidar de alguém. E muitas vezes a gente quer pular fases ao achar que nós somos igrejas e aí a gente pula a fase e diz assim, já posso cuidar de alguém, ou eu já posso pregar o evangelho, ou fazer algo, ou abrir minha própria igreja, sendo que eu não fui cuidado. Eu pulei fase. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não me permitir ser cuidado? Como é que eu vou ter moral para falar de algo para alguém se eu não vivi isso? Porque a Bíblia, cara, a gente precisa
ler, aprender e aplicar. E é como eu falei, no nosso código de conduta diz que a gente precisa estar junto. Diz que a gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros. Diz que a gente precisa pedir ajuda um ao outro. Diz que a gente precisa caminhar um com o outro. Por quê? Se a gente caminhar sozinho, a gente não consegue. Então, se o meu código de conduta diz que eu tenho que fazer isso, cara, eu preciso fazer isso. Aí, por mais que meu orgulho diga que não, por mais que a minha vontade diga que não, eu preciso romper isso e entender que se está aqui na Bíblia, eu tenho que obedecer. Se eu quiser viver com Deus, eu tenho que obedecer. É difícil? É. E a gente não vai falar sobre obediência, porque esse não é o tema de hoje. Mas a gente precisa entender o básico, sabe? De tipo, cara, hoje você viver como igreja é um básico de você obedecer. Então, cara, às vezes a gente vai chegar na igreja, e quantas vezes a gente já chegou na igreja e eu tive uma experiência dessa, que foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a igreja, né, adolescente. Na época eu era tinha o nosso ministério de adolescentes na igreja, e eu lembro que eu tinha, cara, 14 anos, e eu fui na igreja, e com meus 14 anos eu já tinha meu coisa lá de BO que eu já tinha feito de besteira na vida. E eu lembro que eu cheguei na igreja, e era uma assembleia, e quando eu cheguei na assembleia, o pastor começou a pregar. Eu falei, pô, que bizarro, o cara parece que tá contando minha história de vida, tá pregando só pra mim. Só pra mim. E aí tu fica ali, eu me converti, aceitei Jesus ali, e na assembleia era diferente. Na assembleia, você aceita Jesus, tu levanta a mão, aí tu vai lá na frente, pega o microfone e aí fala, aí tu tem que falar, né? Eu aceito Jesus, isso com o microfone para todo mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Porque Deus sabe o que faz. Mas minha igreja era pequena, então, tipo assim, ali era um número menor. Não me imagino fazendo aquilo dali numa igreja enorme. Mas glória a Deus, porque é de fato confessar, né? Que você está seguindo a Cristo. Então, cara, a gente precisa estar em unidade. E é na igreja que muitas vezes a gente vai ouvir o que a gente precisa e não o que a gente quer. Quando a gente acha que a gente é igreja, a gente só vai ouvir o que a gente quer, porque é a gente mesmo que vai estar pregando para nós. Pô, tô passando por tal coisa. Não, mas é isso aqui, tá tudo certo, vai dar tudo certo, não tem nada a ver. A minha igreja sou eu, então não tem nada a ver, porque se eu mesmo coloco o meu padrão de vida, eu mesmo vou me medir. E da onde que isso é real? Da onde que isso é evangelho? Se a palavra fala que ferro afia ferro. Se eu mesmo me medir, eu não vou estar vivendo a igreja, eu não vou estar vivendo Cristo, eu não vou estar vivendo o corpo de Cristo. Então a igreja é o teu padrão de, tipo assim, medida, porque é ali que você vai ser afiado, é ali que você vai ser forjado. Então a gente precisa ter esse entendimento. Cuidado, aqui. Exatamente. Cara, tudo que tá na Bíblia, tu consegue aprender na igreja. Tudo. Então, tipo, cara, pode falar. Eu fico pensando, rapidinho, eu pensei assim, cara, quando você tá, tipo, num lugar, numa escola, digamos assim, para você aprender alguma coisa, vai ter aquelas coisas que você não quer aprender, tipo, que você não vai aprender porque você sabe que você tem que aprender. Você vai aprender, porque o professor vai te passar aquilo ali. Quando você vai estudar sozinho, por exemplo, você vai estudar o que você gosta, cara. Você vai procurar assuntos que você gosta. Você vai ficar sempre na sua bolha. E isso nesse lugar não existe confronto. Então você sempre vai procurar palavras, por exemplo, no YouTube, que alimentem essa visão de que, cara, dá super graça, de que você pode pecar à vontade, que a salvação não se perde, e que você é a igreja, e que você não precisa congregar, você não precisa estar no culto, você não precisa servir a sua igreja. Cara, isso tudo é resultado de um movimento que vai sempre pesquisando o que agrada, o que quer, entendeu? É literalmente isso, você consome o que você quer. Só que quando você se permite, de fato, a calar a boca e sentar como um aluno, tipo assim, cara, eu não sei nada. Eu acho que tem muito essa diferença entre pessoas
dentro da igreja, né? Aquele que, cara, beleza, eu tô chegando aqui, eu não sei nada disso aqui, isso é um universo completamente novo para mim. Eu vou ficar quietinho na minha, não importa se eu tenho faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, não interessa. Eu vou sentar aqui e vou me permitir ser um aprendiz de Jesus. Colocar com o coração ensinável, né, mano? Exatamente. E isso é uma chave que você vê que todas as pessoas que se colocam nesse lugar, elas, cara, alcançam um lugar em Cristo, não na igreja, né? Que a gente não tá falando de cargos, é de igreja, de intimidade com o Senhor. Que, cara, muitas pessoas às vezes passam anos na instituição igreja e não acessam esse lugar, né? Porque não se permitem ser confrontados, né? Ou fica pulando de igreja em igreja porque, cara, o pastor tá pregando algo que vai contra o que ele acha. E, cara, glória a Deus por isso. Entendeu? Se eu, quando eu cheguei, não tivesse olhado e falado assim, cara, isso aí é totalmente a minha realidade de vida hoje. Porém, é a verdade. E a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E, cara, por mais que você queira, você não vai conseguir falar que ninguém nunca te avisou. Sabe? Ah, não, eu não sabia. Sabia sim, sabe? O problema é que a gente insiste em ficar se alimentando de coisas que, cara, bota a gente nessa bolha. Quer ver um exemplo? Tava falando aqui pro Devinho antes do Caleb entrar, tipo, antes da gente começar. Que eu quero começar... gente, vou falar isso aqui. Podem me cobrar, hein? Podem me cobrar agora, hein? Me motivem. Que eu tenho muita vontade de tipo, fazer essas corridas que eu vejo a galera fazendo. Tá ligado? Tipo, 5K, 10K. Só que eu não corro nem 1K. Mas para eu chegar nos 10, eu preciso começar. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar sobre isso. Comecei a me alimentar disso. Porque se eu ficar longe dessa parada, eu nunca vou me envolver nesse mundo. Entendeu? Então, se a gente quer, por exemplo, começar uma vida saudável, a gente precisa estudar sobre isso. A gente precisa de uma academia, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa de uma nutricionista. Então, a gente faz sempre tudo para alcançar o que a gente quer. Então, com a igreja é a mesma coisa, cara. Então, se a gente quer uma vida com Deus, a gente precisa se permitir aprender a viver uma vida com Deus. Eu estava refletindo esse final de semana o quão precioso é você servir a sua igreja local. Tipo, alguém quer falar alguma coisa? Não, o Davidson falou amém. Ah, tá. Eu entendi, tipo, um amigo, aí pra cortar. Eu tava refletindo sobre isso. Cara, quão privilégio é você ter uma igreja local para você servir. Que a gente vê muito, né? Tipo, a galera, eu quero ser enviado, quero isso, quero ir para tal país, quero... Cara, bênção, legal, isso, ok. Mas isso sem um propósito, irmão, tipo, é se matar, é dar um tiro no teu pé, sabe? É literalmente, tipo, jogar tudo fora. Que terror que deve ser você chegar lá no grande dia e o Senhor falou, pô, beleza, meu filho, você tá salvo, você tá até salvo, mas era para você ser tal coisa e você foi... Era para você ser X e você foi Y. Era para você ser um pastor e você foi um missionário, tipo, porque você quis. Tá errado, assim, tipo, é aquela parada, tipo assim, é pecado? Não é pecado, mas, cara, é melhor que seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor do que a nossa vontade. Né? Sim. E quando a gente fala sobre ser lançado, tipo, cara, quer viver grande coisa com o Senhor? Tem uma base, tem uma estrutura. Um foguete, ele não é lançado se ele não tiver aquela base. O foguete sozinho, se ele ficar parado, ele não vai para lugar nenhum. Entendeu? Ele precisa de uma base, ele precisa de uma estrutura. E eu, particularmente, vejo a igreja local como isso. É literalmente um local onde você vai lá, aprende tudo que você tem para aprender, descobre o teu propósito, descobre quem você é em Cristo, sua identidade, se você é totalmente transformado, porque às vezes as pessoas acham que a transformação é assim, né? Tipo, da noite pro dia. Pouco a pouco, cara. É constante. É eternamente transformado. Você vai todo dia. Se você demole um dia, meu irmão, e não voltar atrás, não se arrepender, babou. Todos os outros anos que foram, já era. Em um dia você joga fora 10 anos se você não tiver ali com a mente no lugar, entendeu? Então, ser igreja, cara, é você entender que você tem uma casa e um lugar para voltar.
sabe? Independente de qual seja o seu chamado, o que o Senhor vai te levar para fazer, não interessa. Você vai ter um lugar para voltar. Você vai ser enviado debaixo de bênção e você vai voltar para um local a hora que você precisar, sabe? Então, eu particularmente me sinto muito seguro. Eu acho que a palavra, a igreja mesmo traz a segurança de você viver uma vida com Deus. Não importa o que você está passando, meu irmão. Se você está passando um perrengue financeiro, se você precisa de cesta básica, se você precisa de alguém para cuidar do seu parente que está no hospital, se você precisa de remédio, se você parar para ver, é todo um suporte que Deus preparou para fazer com que você viva em paz. Na paz que excede todo entendimento. Só de fato não vive quem não quer. Tipo. E aí, sim, quando a pessoa não quer, não tem muito o que fazer, né? Tipo. Sim. E uma das coisas que, enquanto vocês falavam, eu parei para pensar, é do tipo assim, beleza, então eu tenho que estar na igreja, então eu vou para a igreja. E aí, quando eu chegar lá, o que eu tenho que fazer? E aí, o que me vê, assim, muito forte, tipo, não seja um agente de divisão, mas seja alguém que vai trazer unidade. Tipo assim, cara, eu preciso estar lá, aí do que adianta? Às vezes eu estar lá e quando eu tô lá, cara, eu fico fazendo fofoca de um, fico criando intriga com o outro, fico falando, olha, tá vendo fulano de tal, como é que ele é? Fulano de tal faz isso. E o que acontece? A igreja é um local pra gente caminhar em unidade. Mas Satanás sabe, isso é bíblico, que casa dividida não prospera. Então, muitas vezes, o que o diabo vai fazer? Vai querer até nos usar se a gente demora. Ele vai querer nos usar para trazer divisão dentro do corpo. Divisão dentro da igreja. Então, tipo assim, poxa, beleza, entendi que eu preciso ir à igreja. Mas quando eu chego lá, qual que é o meu papel? Gente, é trazer unidade. É trazer a paz, sabe? Tipo, para que servem os meus dons? O dom de curar, o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria. É para quê? Cara, é para cuidar da igreja, para que a gente permaneça unido. Quando alguém traz uma palavra de correção, cara, é para quê? Para que a gente melhore, para que a gente seja mais parecido com Cristo e para que a gente consiga manter a unidade. Então, tipo, cara, é algo que Deus rejeita, pessoas que ficam colocando umas contra as outras. Isso eu tava lendo daquele que traz a confusão, né? Eu tava lendo esses dias em Provérbios, eu não lembro exatamente como tá escrito, mas o contexto era tipo, cara, uma das coisas que Deus rejeita completamente é aquele que coloca os irmãos uns contra os outros. Então, cara, beleza, eu tô na igreja. Qual que é o meu papel? O seu papel não é trazer divisão. Quem traz divisão, cara, é o inimigo. É o diabo. Porque existe um princípio bíblico. Casa dividida não prospera. Então, o que ele faz? Ele traz uma confusão para que haja uma desunião e a partir disso a gente não consiga avançar. Porque muitas vezes aquilo que eu carrego vai ajudar o Iago na caminhada dele, vai ajudar o Davidson na caminhada dele. O que o Iago tem na vida dele é algo que vai me ajudar na minha caminhada, é algo que vai fortalecer o Davidson na caminhada dele. O que Deus dá para o Davidson é aquilo que me fortalece, é aquilo que me dá um ânimo para continuar, é o que fortalece o Iago. Então, é esse local de auxílio mútuo, assim como até o Davidson trouxe lá na primeira passagem, em Hebreus, que, cara, é incentivo uns aos outros. Então, o nosso papel dentro do corpo, a gente precisa ter muito claro, não é trazer divisão, mas é trazer unidade. É quando tiver que corrigir, a gente corrige, cara, mas corrige em amor. É carregar os fardos uns dos outros, não é você olhar pro cara, esse cara aí não vai dar em nada. Não, vai lá, cara, ensina, corrige, ajuda a caminhar, sabe? Nosso papel não é trazer divisão para casa, não é fazer fofoca que vai machucar os outros. Só você parar para pensar, se você estiver fazendo algo que, cara, você sabe que aquilo ali pode matar uma pessoa, uma palavra que você consegue ferir uma pessoa, cara, toma cuidado. Tipo, não, e para quê, né? E para quê? É entender que o propósito do Senhor é que a gente caminhe em unidade. O propósito do Senhor é que a gente caminhe em paz. Então, muitas vezes a gente precisa estar atento. Eu olho para minha vida e eu vejo que eu estou sendo um agente de divisão dentro do corpo, eu preciso tomar muito cuidado. Porque não foi para isso que o Senhor me chamou, mas para caminhar em unidade. Então, assim, eu acho que é um ponto importante que a gente precisa ter quando a gente caminha junto com o corpo. Esse é o nosso propósito, é estar em unidade e não em divisão. Sensacional. Amém. E é isso, família. A gente precisa ter essas coisas na consciência de tipo assim, cara, a igreja é necessidade.
é direção, é obediência. E, cara, sobre o que o Caleb falou, a gente vai amar todo mundo na igreja? Primeira coisa, vamos romantizar o amor. O amor é uma escolha. A gente escolhe amar. Mas ter amizade, ser amigo de todo mundo dentro da igreja, isso também é uma escolha. Eu posso muito bem amar o meu irmão, mas ele pode não ter afinidade comigo e a gente não precisa caminhar junto. O estar em igreja não significa que você precisa ser amigo de todo mundo. Você precisa trocar ideia com todo mundo e estar junto de todo mundo, porque tem gente que dentro da igreja não vai ter afinidade uma pessoa com a outra. Isso não significa que você não ama aquela pessoa, você só não tem afinidade com ela. Então a gente precisa ter maturidade para saber o que é amar e o que é gostar. O amor é uma escolha, e dentro da igreja a gente precisa todo dia escolher amar. É como o Caleb e Iago falou, vai ter gente que a gente não vai querer estar ali. Mas a gente escolhe amar, e quando a gente escolhe amar, a gente se doa pela outra pessoa. E, se eu não me engano, Filipenses diz que a gente precisa considerar o próximo superior a nós mesmos. Então, por amor na igreja, eu me dedico ao próximo. Então, gente, vamos trazer esse conceito de igreja, vamos trazer a mente que a gente precisa da igreja não para ser um clube social, não. A gente precisa da igreja porque a igreja, ela nos mantém unidade e nos prepara para a volta de Cristo. Cristo vem buscar a igreja e não o templo. Nós, individualmente, somos templo. Deus não vem para buscar só o templo, ele vem para buscar a igreja. A noiva de Cristo é a igreja, o corpo como um todo. Então a gente precisa estar junto em unidade, como o Hebreus falou, cara, vamos se esforçar, vamos um incentivar o outro, ainda mais sabendo que a volta dele está próxima, o nosso noivo está voltando. E nós, como igreja, vamos estar junto com ele, vamos subir junto com ele. Então, que a gente venha trazer isso como um aprendizado e, de fato, seguir isso que o Senhor tem pra gente, sabe? E eu peço que, em nome de Jesus, vocês se abram e para essa ideia de que, cara, a igreja é algo que vem do Senhor e, sendo do Senhor, cara, pode ter certeza que você vai viver coisas inimagináveis com a igreja, com a sua família, que é a igreja. Então, galera, esse foi o nosso tema de hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, como igreja, eu quero agradecer tanto o Caleb quanto o Iago, porque por mais que no mundo a gente não fosse ter nenhuma conexão, cara, graças à igreja eu tenho 2 irmãos que até então não tinha nada a ver, mas por Cristo nós temos tudo a ver, porque como a gente leu lá no começo, é um só propósito, um só pensamento e uma só vontade. Então, por mais que a gente seja diferente, a gente tem o mesmo propósito e um tá sempre ajudando o outro. Então, cara, eu sou muito grato pela minha igreja, eu sou muito grato pelos meus pastores, pelos meus presbíteros, os diáconos e pela minha família. E hoje, se eu tenho família, é por conta disso, de ter aceitado essa questão de que, cara, eu preciso estar em comunhão. Então, isso é muito bom, galera. Então, se permitam viver isso, desfrutem disso. Não se apeguem tanto às coisas ruins, porque quando a gente só olha pro lado ruim, a gente acaba não percebendo as coisas boas que Deus está fazendo ali. Então, que a gente se abra para isso, sabe? E que vocês estejam sempre conosco, a gente vai estar aqui para ouvir vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram desabafar, cara, estejam lá com a gente e mandem mensagem, perguntem mesmo. Falem com a gente quer ser igreja, a gente quer participar disso, quer ser algo que vai ativar isso na vida de vocês. Então estejam com a gente, curtam, comentem, compartilham, deem ideias, estejam conosco. E, cara, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda no nosso meio. Eu creio que Ele tem muita coisa para startar aqui. E, cara, esteja com a gente, porque talvez um dia vai estar você aqui conosco, aqui também no nosso vídeo, compartilhando sobre aquilo que o Senhor ministrou. Então, estejam conosco, eu amo vocês, cada um de vocês tem incentivado o nosso Cafofo, cada um de vocês tem alegrado o nosso coração, então permaneça conosco. Tamo junto, família, um abraço, até a próxima, amo vocês e valeu! Valeu, galera! Valeu.